Olá, seja bem-vindo à Liga dos Inovadores, o novo podcast do Expresso que nos conta o que de inovador e diferenciador está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E neste episódio temos connosco Miguel Mendes, da A. Sampaio e Filhos, uma empresa de malhas circulares. O Miguel, que escolheu este som que acabamos de ouvir e do qual já falaremos a seguir, tem uma licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial e faz parte da terceira geração de uma família de industriais do têxtil. Elizabeth, o que é que te ocorre quando pensas em têxtil? Eu ainda tenho uma ideia muito associada ao final da década de 80, início da década de 90, de tiares, máquinas de costura, tinturarias, fabricos de camisola, fatos de treino, muitos deles em contrafação, empresas que trabalhavam a feitio ou só para marcas internacionais, sem grande sofisticação. Mas, entretanto, o setor evoluiu bastante, o conceito dos têxteis técnicos entrou no vocabulário e na linha de produção, apesar de ainda estarmos muito cá em baixo na cadeia de valor. As estatísticas globais mostram isso mesmo. Continuamos com um setor muito pulverizado. Há 12 mil empresas em Portugal, o setor é muito relevante para o emprego, dá trabalho a 120 mil pessoas e, segundo a Euratex, a Confederação Europeia do Setor Têxtil, estamos entre os 10 países da União Europeia que mais pessoas empregam no têxtil, em termos relativos, claro. No entanto, só somos responsáveis por 5% do volume de negócios e 2% das exportações. É um grande desnível, não é? Mas há alguns bons exemplos de empresas que são referências na inovação, em sustentabilidade e na abordagem ao mercado. Sim, precisamente a Sampaio e Filhos é uma delas e por isso temos aqui o Miguel Mendes. Um bom entendedor entende como a inovação também pode dar para o torto. Estou a pensar numa inovação em particular que polarizou o mundo, quebrou amizades, arruinou dates e manchou a reputação de uma fruta para sempre. A pizza com ananás. Claro. Enfim, o ananás não tem culpa e a prova disso está em como já é usado em Portugal para reduzir o impacto ambiental da indústria têxtil e preservar os nossos recursos naturais. Mas como? Criando malhas de alta qualidade com fio feito de casca de ananás. Óbvio. Realmente é preciso ser-se inovador para se pensar numa coisa destas. Os biomateriais estão mesmo na moda. E esta conversa da inovação dá pano para mangas. Para isso, existe este podcast. E para conversar com o tecido empresarial, existe a Nós Empresas. Fale connosco e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio, de fio a pavio. Olá Miguel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Começamos por lhe perguntar que som é este que nos trouxe. O som que trouxe foi um respirar tranquilo, que no fundo é um objetivo que temos quando desenvolvemos as nossas malhas. Este respirar será um atleta pronto para uma competição tranquilo, um bombeiro, um polícia preparados para uma missão em que o fardamento só ajuda, não complica. Todos nós, seja no nosso dia-a-dia, seja quando vamos praticar algum tipo de desporto, um yoga, tranquilos porque estamos confortáveis, tranquilos pelas escolhas que fizemos que também se refletem naquilo que vestimos. Muito bem, então se calhar perguntávamos-lhe precisamente se consegue dizer-nos num minuto o que é que a sua empresa produz de inovador. Já nos está aqui a explicar que, portanto, passa por tranquilidade. Passa por tranquilidade e a tranquilidade expressa-se de muitas formas. Nós vemos a inovação sempre de uma forma holística. Isto poderá passar por produtos, seja a parte de fibras, seja a parte de estruturas, seja a parte de acabamentos. Temos tecnologias, temos novos processos, formas de serviço, novos tipos de negócio. Tudo isto faz parte em conjunto com os restantes membros da cadeia, a jusante, a montante, a pensar o que é que fará sentido no futuro. Idealmente, a inovação seria uma antecipação das necessidades. Sempre que possível, tentamos fazê-lo. Quando não é possível, tentamos acompanhá-las. Vocês fazem malhas circulares, não é? O que é isto de malhas circulares? Malhas circulares são feitas em tiares circulares, como o nome diz. É diferente quando pensamos nos tecidos, teia trama, como numa camisa. É um tecido que não é circular. A sua camisola
o meu polo serão malhas circulares. Minha camisola é de lã. Sim. Portanto, é uma malha circular, não é? Sim. E uma das características principais é o conforto. Menos rigidez tem outras complicações, mas tem outras vantagens, como tudo na vida. E o que é que há de inovador nas malhas? Muita coisa. Nas malhas nós tentamos sempre inovar. Se pensarmos isto de uma forma histórica, nós não começamos nas malhas, começamos nos tecidos, em 1947, alteramos para malhas, sempre foi do nosso ADN ir modificando, pensando, e esta inovação não pode ser por necessidade, tem que ser por vontade. Fomos sempre desenvolvendo coisas novas. Se pensarmos um bocadinho para trás, vamos pensar que ainda antes do ano 2000, nós já, por exemplo, fomos os primeiros a apresentar um poliéster bioactivo, em conjunto com uma marca de roupa na altura. Peço só desculpa de interromper. O que é um poliéster bioactivo? É um poliéster que evita a reprodução das bactérias, que é isso que produz o mau cheiro. Ok. Então, muito importante. No caso, incluído na própria fibra, e fomos produtores exclusivos durante algum tempo. Obviamente, pois todas as novidades e as inovações são para toda a gente. Portanto, andaram a contribuir para que as pessoas cheirassem bem. Menos mal. Menos mal. Ao mesmo tempo, estamos a falar do ano 2000, já se pensarmos em inovação de processo, já tínhamos toda a nossa empresa informatizada, todas as máquinas eram visíveis no computador. Tudo isto permite ir dando passos a todos os momentos para ir evoluindo e pensar sempre em coisas novas. Além do poliéster bioactivo, tem mais exemplos? Vários. Pense, por exemplo, estávamos a verificar a nossa, por exemplo, quando se fala agora sustentabilidade, toda a gente fala nisto, a nossa primeira linha organizada de produtos sustentáveis é 2007. Quando nos perguntavam porquê. Quando nós acreditávamos que fazia parte do futuro. Na altura, digamos que era uma oferta residual, atualmente é total. Mas isso foi porque o tema da sustentabilidade, em vossa opinião, era um tema que ia ganhar, como tem ganho, importância, ou era também porque a forma de produção, o produto, também era interessante de explorá-lo do ponto de vista comercial? As duas coisas. É possível ter negócios sustentáveis com produtos perfeitamente sustentáveis. E é um equilíbrio que pode ser complexo em algumas alturas, mas é um equilíbrio perfeitamente execuível. Miguel, ajude-nos aqui. O que é que produziram que vos tenha deixado assim mesmo orgulhosos? Dê-nos alguns exemplos. Vai dizer-me que tudo, mas cita assim dois ou três. Felizmente temos várias coisas que nos deixaram muito orgulhosos. Estava aqui a pensar num desenvolvimento que fizemos já há mais de 10 anos, que foi uma mistura de termorregulação ativa, materiais com mudança de fase, com proteção ao fogo. Tinha versões também com anti-estático, alta visibilidade, e tudo isto se transformou em produtos que hoje estão em coisas tão distintas como pilotos militares, como indústria de automóvel de competição, como ortopedia para acamados, e isto foi reconhecido inclusivamente, por exemplo, numa Milipol, que é uma feira militar, em que equipamentos de proteção estivemos na final de inovação, juntamente com os óculos de visão noturna de várias frequências e umas luvas com detector de metais integrados. E nós tínhamos um bocadinho de malha. Que ganhou um prémio e que se tornou útil para vários tipos de profissionais. Sim. Okay. Então, portanto, vocês não fazem costura, não é? Não têm produto final, estão a montante. Portanto, quando vê um desfile de moda na televisão, quando vê um desportista, quando anda na rua, consegue reconhecer o seu material, dizer isto é meu, olha que giro? Em alguns casos, sim. Nós trabalhamos maioritariamente em parceria com marcas. E muitos desenvolvimentos são feitos em conjunto com as marcas. Tentando entender qual é o objetivo, o que é que eles procuram esteticamente em função,
que tipo de soluções necessitam e trabalhamos com eles. Obviamente, quando assim é mais fácil reconhecer os nossos filhos. E que tipo de coisas é que as marcas querem? O que é que vos pedem? Eu sei que o Miguel, vocês têm muitos acordos de confidencialidade, não é? Vai ser muito difícil conseguir sacar-lhe aqui alguns segredos de negócio, mas o que é que as marcas querem hoje em dia? As marcas, diferentes marcas querem diferentes coisas. Nós, como trabalhamos com uma gama muito ampla de clientes, que vai da moda ao desporto, à proteção, obviamente querem coisas diferentes. Se falamos de desporto, é óbvio que ajudamos marcas a desenvolver produtos para competição, e se formos aos Jogos Olímpicos de Inverno, muitas medalhas estarão apoiadas por malhas roupa vossas que utilizam as nossas malhas, que desenvolvemos com as marcas que vestem os atletas. As medalhas também são vossas, digamos assim, um bocadinho. Nem por isso. Nada substitui o esforço e a valia do atleta. A nossa função é ajudar na medida do possível, pelo menos não complicar. Se pensarmos em fardamentos, por exemplo, um bombeiro, um polícia de intervenção, são pessoas que têm que usar a roupa muitas horas por dia, às vezes em situações de desconforto. Qualquer conforto que consigamos acrescentar é uma mais-valia para as pessoas. Se nós pensarmos que desde a antiguidade, do tempo das armaduras, a falta de conforto sempre foi um dos principais problemas, temos que as pessoas que trabalham, sejam pessoas no dia-a-dia, que usam fardamento nas empresas, alguém vai decidir por elas o que eles vão usar o dia todo. Convém que sejamos capazes de entregar algo que lhes ajude, não que os prejudique. Então, por exemplo, nós estamos no inverno. Imagine que eu quero uma camisola aconchegante, quentinha, confortável, mas ao mesmo tempo elegante. O que é que vocês poderiam propor, não é? O que é que distingue uma camisola com as vossas malhas de uma camisola da concorrência? No fim, quem decide o que oferecer são sempre as marcas. Mas já percebi que gosta de lã. E, por exemplo, temos uns desenvolvimentos novos em que utilizamos produtos botânicos, que são subprodutos da indústria de cosmética, das fragrâncias, para atingir lã de origem sustentável. E aí podemos decidir com a marca qual a melhor estrutura mais agradável para que o fitting seja o correto e o mais agradável para que possa usar. Há esta preocupação das marcas, de facto, de ter produtos sustentáveis nas suas roupas. Todos nós nos lembramos daquelas imagens de montes de roupas, de lixeiras provocadas por montes de roupas. Isso é algo que sente que as marcas cada vez mais tentam, de alguma forma, resolver? Isto nasceu, a parte da preocupação ambiental, nas marcas de outdoor do norte da Europa, já há muitos anos. E começou geograficamente a descer a Europa, pelo centro, para o sul, e a expandir-se para as outras áreas, nomeadamente para a moda, e eventualmente para outras, para a roupa de trabalho. Também já é algo que começam a preocupar, mas existem muitas marcas com preocupações e nós temos soluções dependendo do que querem. Já existem soluções tão interessantes como a assinatura química dos solos, que nos permite rastrear à quinta se a peça de algodão veio dali ou não. A assinatura química dos solos, é assim que sim. Portanto, conseguem perceber de onde é que vem o algodão e se ele foi produzido de forma sustentável, é isso? Sim. Uma espécie de bilhete de identidade da roupa. São processos que ainda são bastante caros e obrigam ainda a uma determinada escala, obviamente, mas é uma validação mais do que um papel. Não estamos a falar de um rastreamento por papéis, mas um rastreamento que é validado a qualquer fase do processo. Portanto, vocês quando compram o fio, não é? Porque o fio é comprado, importado, talvez? Sim. Sobretudo importado. A nível de algodão, obviamente, também compramos em Portugal fios. Ainda existem fiações muito capazes, mas em escala pequena.
pequena. Portanto, quando importam algodão, linho, lã, têm a preocupação de perceber a origem e de que forma é que respeitam as regras de sustentabilidade. Sempre. Nós temos regras próprias e cada cliente tem as suas, que nos obriga a ter um compliance muito desenvolvido. Estes são os materiais tradicionais, mas entretanto ouvimos também falar de tecidos de algas marinhas, de bambu, de cânhamo, de ananás. Vamos pensar que, por exemplo, o cânhamo é algo utilizado há séculos. Não é propriamente novo. Será novo ou uma novidade na nossa moda, mas é algo que se utiliza há muitos anos. Nós temos malhas 100% de cânhamo, pelo menos há 20 anos que eu me lembro. Agora, existe uma tendência de procurar utilizar subprodutos da indústria agrícola, subprodutos sem utilização, que queriam ser queimados no campo. De alguma maneira, como é que podemos todos, enquanto sociedade, isto obviamente não é a nível de Portugal, mas a nível global, como é que podemos ir aproveitando esses desperdícios como matérias-primas? E isso já vai fazendo caminho num ananás, numa banana, nas folhas, e que se transformam em fibra, tentando que esses processos sejam maioritariamente físicos e não químicos. Qual é assim, o tecido mais exótico que vocês já possam ter produzido? Exótico para o consumidor comum? Tenho muita dificuldade em responder. Depende do que se considera exótico, não é? Mas o que é que nos surpreenderia? Exato. Mas ananás, por exemplo, é... Temos nisso temos fibra de ananás, fibra de banana, e é algo que apresentamos. Entretanto, já existem várias ofertas disso no mercado. Não sabem que as suas camisolas podem ter fibra de... Lá está, podem ter banana, podem ter ananás, isso é um bocado exótico. Existem diversos tipos de fibra, diversos tipos de combinação, e existem clientes que pensam quais serão as misturas mais interessantes para vender algo diferenciado e falam connosco, e nós somos capazes, juntamente com as fiações, pensar entre a estrutura e entre fios, como é que vamos conjugar isso numa malha para que se possa apresentar ao público. Muito bem, portanto é possível que um desses dias eu esteja a vestir, em vez de uma camisola lã marino, uma camisola de banana? Sim, E terem sido vocês a produzir? Provavelmente. Existe atualmente um investimento enorme na Europa no desenvolvimento de fibras com outro tipo de origens. Poderemos ter fibras muito interessantes no futuro próximo, eu diria. Não tenho uma data concreta, mas eu diria que a 5 anos seria um objetivo interessante de ter escalado algum tipo de fibra que partisse de quase nada. De quase nada o ar? De bactérias, de desperdícios alimentares, poderemos ter nessa área coisas interessantes, inclusive produzidas em Portugal. Os portugueses vestem bem, não no sentido estético, mas na qualidade das malhas. Quando olha assim para as pessoas na rua, percebe, olha, esta malha é boa ou isto é negócio da China. Infelizmente, vejo, às vezes não é entre aspas. Ou vezes demais não é entre aspas. E isso, efetivamente, é um problema complexo. No sentido, é um problema também porque muito daquilo que eu vejo, que vem muitas vezes de avião, nem vamos calcular a pegada carbónica de uma situação dessas, mas claramente não foi controlado de nenhuma forma. E se nós, aqui em Portugal e na Europa, estamos extremamente preocupados sobre tudo e mais alguma coisa do que se pode ou não utilizar, e bem, às vezes a limites um bocado perto do excessivo, aquilo que vem de fora nada é controlado. Por isso não temos a preocupação com os nossos consumidores daquilo que põe no maior órgão que tem, a pele. E isso, sim, gera-me alguma preocupação, bastante, porque os utilizadores muitas vezes compram só pelo preço. Se não houver algum tipo de controle do que ali está, podem estar numa situação que não seja ideal.
que é que as pessoas podem estar a pôr na pele? Tudo e mais alguma coisa. O conjunto de componentes químicos proibidos é enorme e em Portugal tudo o que se produz é claramente controlado. O que vem de fora não fazemos ideia. Seria se calhar de bom tom analisarem o que há. O que está a dizer é que o tipo de malha que escolhemos é também uma questão de saúde. Também. E uma questão de opções, porque falar em sustentabilidade sentado no sofá e atrás do telemóvel é muito bonito. Nas escolhas do dia-a-dia que é difícil. Sim, não se sabe como é que as roupas são produzidas, em que condições é que as pessoas trabalham, quais são os materiais usados, de facto. Há marcas que já transmitem isso de uma forma bastante transparente. Num futuro, com o passaporte digital, provavelmente essa transparência será maior. Não será total, mas pelo menos permitirá entender o caminho que as coisas tomaram e as pessoas fazerem as suas escolhas de forma adequada. Então ajude-nos. Se eu quiser ser uma cliente ambientalmente responsável e com cuidado sobre o meu corpo, que tipo de fibras devo procurar e o que é que devo mesmo evitar? Há assim algum... Não precisa de evitar nada. Não precisa de evitar nada e a forma de catalogar as fibras, todas elas têm coisas boas e têm coisas más. Existem fibras que consomem menos água, outras poderão consumir menos energia. O solo, são valores diferentes. A lã, por exemplo, em algumas classificações é mal vista. No entanto, uma lã de produção sustentável, essa terra não é utilizada para outros fins, que não seja que os animais estejam ali tranquilamente. Se pensarmos num poliéster, que toda a gente diz, ai meu Deus, se pensarmos numa versão reciclada de uma forma sustentável, nós, por exemplo, fazemos parte de um grupo com um conjunto de marcas de outdoor em que estivemos a tentar produzir malha de 5 cadeias de fornecimento, em que estamos a falar de têxtil para têxtil pós-consumo. E das 5 conseguiu uma em que a matéria-prima foram colchões velhos e com uma tecnologia nova foi tudo transformado e conseguimos fazer fio, conseguimos fazer malha, conseguimos fazer umas t-shirts, apresentá-las e estarão a breve prazo numa marca conhecida como uma coleção cápsula. As primeiras versões, o primeiro teste. A partir de colchões? A partir de colchões velhos. Foi difícil, temos uma segunda cadeia de fornecimento a chegar à mesma fase e porque nós temos que pensar o que fazer com os desperdícios e a utilização de resíduos pós-consumo é extremamente complexa. Mas temos que trabalhar neste sentido e eu acho que esta foi a primeira cadeia que conseguiu, dentro da Europa, têxtil para têxtil, com estas características. Disse aí que a lã por vezes é mal vista? Tem a ver com as não de minha parte. Eu acho que é uma fibra fantástica, uma das melhores, mas em algumas classificações de análise de ciclo de vida, pela utilização dos campos, do solo, pode levar a classificações menos honrosas, mas que não se justifica. São opções em termos de utilização. Portanto, os tradicionais algodão, linho, lã vão deixar de dar cartas? Não. Ou continuam a ter o seu mercado? Continuam a ter o seu mercado. Se nós pensarmos que um algodão foi sempre utilizado, vai ser difícil dizermos às pessoas, mesmo que aquilo fosse muito mau, que não utilizassem. Muitas pessoas utilizam já o algodão orgânico e agora estaremos a caminhar para a agricultura regenerativa, em que os campos já têm outro tipo de preocupação, a rotação dos campos, um tipo de rastreabilidade também diferente, que nos permite, não, pondo de uma forma simples, não cansar tanto os campos e utilizar e fazer um aproveitamento melhor. Estava aqui a pensar que nestas questões de inovação
desenvolvemos com uma marca nova um conjunto de malhas em que eles estão a apresentar uma gama para e-gamers, especificamente desenhada, com várias vantagens. É uma coisa moderna. Gama para e-gamer, eu sou um jogador, um videojogador e tenho uma roupa específica? Exatamente. Aquilo que havia até agora no mercado são oferta básica, e esta empresa patenteou um conjunto patenteou o design, e nós encontramos as soluções nas malhas para fazer isso acontecer. Foi produzido os primeiros protos cá em Portugal. As confecções também arranjaram soluções específicas para coisas que era preciso resolver. Os primeiros protos já foram mostrados a gamers e estarão presentes em alguns dos próximos torneios, que cada vez são coisas maiores e que os jovens gostam de ver. E a oferta para o público em geral estará disponível, esperamos nós, que até final deste trimestre. Mas explique-nos o que é que um jogador precisa de vestir em especial. Aquilo que quem pensou no conceito pensou em vários detalhes, desde aquilo são 4 peças, umas calças, um hoodie, uma t-shirt e uma manga comprida, e a ideia é, desde no hoodie, ter a proteção e o foco. O tipo de manga, o que se pôs nas mangas que utiliza o controle, tem que ser um tipo de produto diferente, que deslize muito melhor. Os tipos de fechos utilizados para pôr na posição que o jogador preferir e não sair do sítio. Zonas de respiro, tudo isto feito por materiais sustentáveis, mais uma vez, que são conjugáveis, tendem em conjunto para aumentar o grau de sustentabilidade. E desenvolvemos ainda malhas, por exemplo, específicas para o jogador está em jogo e de repente precisa de limpar o suor. Também temos soluções. Está em jogo no computador. No computador. Tudo isso para computador, não é? Sim. O nível e o tamanho dos torneios têm aumentado de uma forma enorme. E gamas para jornalistas, nunca pensaram em ter alguma? É só pensarmos quais são as necessidades específicas, porque, por exemplo, mesmo neste dos e-gamers, o facto de estarem muito tempo sentados fez parte do design das peças. Bem, no caso dos jornalistas seria uma roupa anti-stress. Precisamente. Nisso precisamos todos. Tem de pensar nisso. Passávamos, se calhar, então aqui a falar um bocadinho da empresa. Portanto, foi uma empresa que foi criada em 1947, que, portanto, como disse, começou, portanto, com os tecidos e depois, entretanto, evoluiu para as malhas. Certo? Exatamente. Vocês vão na terceira geração da família? Eu sou parte da terceira geração. Somos vários da terceira geração. A segunda geração ainda tem pessoas da segunda geração presentes na empresa e já temos pessoas da quarta geração na empresa. A nossa responsabilidade é levar isto até à próxima. Portanto, aquela máxima de que a primeira geração constrói, a segunda expande, a terceira destrói, a vocês não vos assusta? Não, nunca assustou. Isso, nós conhecemos esse mito. Mas provavelmente a percentagem de empresas destruídas a cada geração provavelmente é idêntica. Só que quanto mais antiga é uma empresa, tendencialmente torna-se maior, e quando é maior a queda ouve-se mais. Mais do que haver mais a cair dói mais. Dói mais, mas existem exemplos de muitas empresas a nível mundial são de cariz familiar, são empresas tendencialmente mais resilientes, mais preparadas para investir a longo prazo. Existem várias com muitas centenas de anos. E é uma empresa liderada por uma mulher. No nosso Conselho de Administração temos 2/3 de mulheres, são 2 mulheres e um homem, e sim, é uma mulher da segunda geração que é a nossa responsável máxima. Que tipo de profissionais têm? Designers, comerciais, engenheiros? Temos muito tipo de profissionais. E para ter bons profissionais nós nem podemos discriminar. Uma empresa não se pode dar ao luxo, digamos assim,
de discriminar. Temos que escolher os melhores naquilo que conseguimos. Nós temos comerciais, temos gente na qualidade, no compliance, na produção, nos armazéns, no desenvolvimento de estruturas. Temos vários tipos de formação. Obviamente temos desde formação mais básica a formação superior, vários. Portanto, já disse que vocês exportam praticamente tudo o que produzem. Mais ou menos. Nós exportamos diretamente cerca de 50% da nossa produção, sendo que a restante 50% é vendida a confecções portuguesas, mas cujo destino final é maioritariamente a exportação. No fim, se pensarmos de uma forma indireta, porque nós sabemos já qual é o destino daquelas malhas, ultrapassaremos os 90% facilmente. E ao longo da história a empresa tem sido sempre lucrativa, tem avançado sempre positivamente, ou se houve assim algum período mais conturbado que vocês tenham passado? Já são uma empresa de facto com muitos anos e com muita história. Felizmente, as administrações e as equipas de todos temos sido capazes de transformar um negócio que é difícil num negócio que é lucrativo. Não me lembro de haver um ano negativo. Claro que nem todos têm o mesmo nível de positividade, mas será sempre assim. Nós temos é que ser capazes de pensar no futuro, prepará-lo, ter as ferramentas necessárias para que os baixos não sejam assim tão baixos. Têm clientes fixos ou isto é um mercado de uma concorrência feroz em que estejam sempre a precisar de correr atrás deles? Como qualquer mercado, a concorrência é feroz. E ainda bem. E isto traduz-se em que temos clientes que são nossos clientes já há muitos anos e outros que vão chegando. Obviamente, ao longo destes anos todos, houve clientes que partiram, que desistiram do nosso país, desistiram de nós, e outros vieram, mas felizmente também outros mantiveram-se, só alguns deles por décadas. De que inovação gostaria de estar a falar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos nós vamos estar a falar de muitas inovações. Felizmente, porque há muitos caminhos para a inovação, dependendo do tipo de objetivo. Se é moda, se é desporto, se é proteção, estaremos a falar sempre de coisas diferentes. Idealmente, algo de fibras que vieram de desperdícios, que duram uma vida inteira e que praticamente não consumiram energia nenhuma na sua produção, e já vai havendo evoluções nesse sentido, incluindo tingimentos a baixas temperaturas, com bactérias, polímeros de base bio. Existe uma imensidão que daqui a 5 anos eu acho que estaremos em algumas delas em pontos muito interessantes. São sempre inovações caras, não é? Teremos consumidores para absorver esses produtos? Temos todos a responsabilidade de conseguir isso. Obviamente tem custos de investimento, tudo isto, e os consumidores, se estão disponíveis para pagar ou não aquilo que é preciso, nós temos que fazer o caminho das duas formas: explicar a vantagem e de alguma maneira conseguir escalar para que o preço seja também mais suave. Que concorrente mais inveja? Nenhum. Isso é que é autoconfiança. Temos que ter. Não, vamos lá ver. Não faltam concorrentes com boas práticas, boas inovações, porque existem. Nós temos tido muitas inovações validadas e com prémios de melhor produto em feiras internacionais, mas não existe um concorrente que nos faça inveja, mas eu diria que em Portugal, concorrentes, fiações, confecções, acessórios, existe tanta inovação dentro da fileira têxtil que é muito interessante, porque só todos juntos é que criamos massa crítica para atrair as marcas e para conseguirmos em conjunto soluções. E por fim, quem é o gestor que mais admira? Nunca tive ídolos.
e em gestão também não. Nós, das pessoas que nos são exteriores, nós só vemos facetas. Todos nós temos coisas ótimas e coisas menos boas. Nunca fui de idolatrar ninguém, e como tal, também na parte da gestão não. Muito bem, Miguel. Ficamos por aqui. Muito obrigado por ter-se deslocado de Santo Tirso a Passo de Arcos, ao nosso estúdio. Obrigado eu pelo convite. Eu sou a Elizabeth Miranda. Eu sou o Pedro Lima. Na Liga dos Inovadores contamos com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva, dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paz Mamed, um grupo que é o nosso Conselho de Curadores. Neste episódio contamos ainda com a preciosa ajuda da Margarida Cardoso, jornalista de Economia do Expresso, e do Gustavo Carvalho, na Sonoplastia. A fotografia é de Nuno Fox e a capa deste podcast é da autoria de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Um bom entendedor entende como a inovação também pode dar para o torto. Estou a pensar numa inovação em particular que polarizou o mundo, quebrou amizades, arruinou dates e manchou a reputação de uma fruta para sempre. A pizza com ananás. Claro. Enfim, o ananás não tem culpa e a prova disso está em como já é usado em Portugal para reduzir o impacto ambiental da indústria têxtil e preservar os nossos recursos naturais. Mas como? Criando malhas de alta qualidade com fio feito de casca de ananás. Óbvio. Realmente é preciso ser-se inovador para se pensar numa coisa destas. Os biomateriais estão mesmo na moda. E esta conversa da inovação dá pano para mangas. Para isso, existe este podcast. E para conversar com o tecido empresarial, existe a Nós Empresas. Fale connosco e seja atendido e entendido por um gestor dedicado ao seu negócio. De fio a pavio.